volta. Nesse vídeo nós vamos começar sobre um novo módulo, um módulo de ajuste de curvas. Esse assunto difere, do assunto anterior, do módulo anterior, da interpolação, e nós vamos explorar essas diferenças aqui agora. Bom, o nosso conteúdo programático aqui é a introdução no assunto. Vamos falar aqui do método dos quadrados mínimos. Primeiro nós vamos trabalhar com o caso linear de ajuste de curva e depois, no segundo momento, no segundo vídeo, vamos falar do caso não linear. Bom, então, ajuste de curvas consiste no seguinte. Antes a gente tinha visto uma forma de trabalhar com uma função definida por uma tabela. Eu tinha uma tabela de dados e eu criava uma curva, eu interpolava essa tabela de dados. Nós trabalhamos aqui em particular com a interpolação polinomial, existem outros, mas essa curva que nós gerávamos era um polinômio e esse polinômio passava por esses pontos tabelados. Só que nem sempre a interpolação ela vai ser aconselhável, vai ser a melhor saída. Por exemplo, quando se quer aproximar um valor da função fora do intervalo, eu quero extrapolar a minha tabela, isso é um valor que a gente bateu muito nessa tecla. Eu só consigo fazer, ou melhor, eu só aconselhava a interpolação se o ponto que eu queria descobrir era um ponto que estava contido no intervalo de dados que eu gerava. Então, se eu gerava, por exemplo, uma função polinomial, interpolava um conjunto de pontos referente à temperatura. E a temperatura varia de 10 a 50 graus. Então, se eu quisesse obter um valor não tabelado dentro de 10 a 50 graus, a gente usava a interpolação. Agora, se eu quero um valor que ultrapassa os 50 ou antecede os 10 graus, já não vale a pena trabalhar com a interpolação, porque eu quero uma curva mais genérica. E nós vamos discutir isso aqui daqui a pouquinho novamente. Um outro caso em que a interpolação não é aconselhável é quando os valores são medidas experimentais com erros. Ou seja, eu já sei que eu tenho uma certa imprecisão. Se eu sei que eu tenho uma imprecisão, é conhecido o fato de eu ter uma imprecisão, não vale a pena trabalhar com a interpolação. Por quê? Porque na interpolação eu obtenho um polinômio, no nosso caso aqui um polinômio, mas uma curva que interpola, passando necessariamente pelos pontos experimentais medidos. Ora, se eu já sei que aqueles pontos experimentais medidos têm uma taxa de erro, é bobagem eu forçar que a curva passe necessariamente por aquele ponto. Eu posso ter uma certa tolerância naquele ponto. Então, nesse caso, a função deve passar não pelo ponto, mas por uma barra de erros, ou seja, o ponto mais ou menos um determinado valor, mais ou menos uma determinada tolerância, e não passar pelo ponto exatamente. Como é que é isso? Bom, graficamente a extrapolação e o ajuste das barras pode ser visto dessa maneira. Imagine então que nós fomos a campo e fizemos a medição. Eu tenho esse ponto aqui, esse, esse e esse. Em que consiste em extrapolar? Consiste em obter um valor que antecede o meu primeiro ponto ou que sucede o meu último ponto. Então, se eu preciso de obter um valor que está nessa região ou que está nessa região, já não é o caso de trabalhar com interpolação, mas sim ajuste de curvas. Uma outra questão é o seguinte, eu fiz essas medições, nós fizemos essas medições, e eu sei que eu tenho um erro, que eu tenho uma imprecisão. Então, esse ponto aqui pode estar para cima ou para baixo. Essa barra de erros, ela é acrescentar a tolerância em cima do ponto, que foi medido. Portanto, se a curva passa exatamente por esses pontos, ou se passa na barra, no caso nosso aqui, tudo bem. Porque eu sei que o ponto medido tem um erro e esse erro foi acrescentado aqui no meu gráfico. Então, lá na interpolação, eu passava necessariamente por esses pontos. Então, eu estou imprimindo um certo rigor que, em determinados casos, quem vai escolher isso somos nós, quem é o engenheiro, quem é o físico, quem está fazendo a análise técnica daquele problema, para verificar se aquilo que está sendo feito tem razão de ser. Ou seja, eu tenho que passar a minha curva necessariamente por esses pontos ou não. Eu sei que eu tenho uma certa intolerância. Só para dar mais exemplo. Quando eu vou fazer uma medição de temperatura, todo termômetro tem uma certa imprecisão.
né, mais ou menos meio grau, mais ou menos 0,2 graus. Né? Se estou fazendo uma medição de distância, o GPS também tem uma certa imprecisão. Eu posso incorporar essa imprecisão aqui e fazer ou obter uma curva que seja mais genérica e que se encaixe mais adequadamente naquele problema. Né? O que eu quero, no final das contas, é obter uma curva com a qual eu consiga lidar. De repente eu tenho que calcular uma integral dessa curva, eu tenho que fazer uma análise dessa curva, dessa função. Né? E o que eu quero é uma função que seja possível de lidar, ao mesmo tempo que retrate bem o meu fenômeno físico, químico, matemático qualquer. Né? Bom, então é necessário ajustar essas funções tabeladas por uma função que seja, entre aspas, uma boa aproximação. O que é uma boa aproximação? É uma curva que vai passar naquela região destacada, o ponto mais ou menos sua barra de erro. Né? E que nos permita extrapolar, né? Ou seja, eu posso trabalhar tanto com valores posteriores àqueles que foram medidos ou anteriores àqueles que foram medidos, porque eu tenho uma curva genérica, né? Com uma certa margem de segurança. Né? Eu estou usando palavras vagas, né? Boa, certa, né? Mas isso tudo no problema técnico a gente vai cercando, né? Então não vai ser uma coisa simplesmente ou meramente qualitativa, né? A gente vai dar números e vai tentar chegar o máximo possível próximo desses números de confiança. Né? Então devemos aproximar f de x por uma outra função, vou chamar de φ de x, escolhida de uma família de funções ou por uma soma de funções em duas situações distintas. Ou vou trabalhar no caso discreto ou no caso contínuo. No caso discreto é quando a função f é dada por uma tabela de valores. No caso contínuo é quando a função f é dada em sua forma analítica. Eu conheço necessariamente a função f, só que ela é uma função difícil de lidar e eu vou tentar obter uma função mais fácil de lidar. Quando eu digo fácil de lidar, difícil de lidar, eu estou me referindo a cálculo de integral e derivada, né? Principalmente derivada. Tem função que simplesmente você não consegue uma forma analítica derivada e você precisa de uma aproximação. Quer dizer, é possível obter uma aproximação para você poder derivar, para você poder manipular aquela função. Então o caso discreto seria esse. Eu tenho pontos, eu faço medições, a gente vai a campo, faz medições, e aí se eu obtenho uma curva que passa próximos àqueles pontos, próximos dentro do intervalo de confiança estabelecido. O caso contínuo seria mais ou menos esse, né? Quer dizer, eu tenho uma curva lá mais complicada e eu obtenho uma curva mais simples, no caso aqui essa reta. Isso aqui é claro, a gente está exagerando, mas é só para exemplificar, tá bom? Bom, então o caso discreto, né, que é o nosso foco aqui. Dados os pontos x1, f de x1, x2, f de x2, xm, f de xm. Detalhe aqui que vou chamar a atenção para uma questão. Eu estou começando aqui do x1. Lá na interpolação eu chamava do x0. Né? Aqui eu começo do x1. Eu tenho m pontos aqui. Né? Em um intervalo AB. Então a gente deve escolher funções, eu vou chamar de G1, G2, G3, G4, Gn, e constantes α1, α2, α3, αn, tais que a minha função φ, a minha aproximação, a curva aproximada da curva f original, ela vai ser uma combinação dessas funções g. Então vai ser α1 vezes G1, α2 vezes G2, mais αn vezes Gn, de tal maneira que essa curva que eu obtive aqui agora, ela vai ser uma aproximação de f. Então esse modelo ele é dito linear, porque os coeficientes que eu vou ter que determinar, α1, α2, αn, eles são lineares, eles são elevados a 1. Eles não são elevados a n, a 2, a 3, a 4, não tem uma exponencial. São números pura e simplesmente, né? São variáveis que vão gerar números. Essas funções G1, G2, G3, Gn, elas podem ser funções lineares, isso não tem problema. Então a função φ pode ser uma combinação linear de funções não lineares. Pode parecer complicado isso aqui, mas vocês vão ver o quanto isso aqui é simples. Bom, então vem meu primeiro problema a ser resolvido aqui no caso do ajuste de curva no caso discreto. Que seria o seguinte: como é que eu vou escolher essas funções G1, G2, G3, Gn? Eu posso escolher essas funções observando os pontos tabelados, ou seja, eu ploto esses pontos, a gente chama isso de diagrama de dispersão,
ou ainda a partir de conhecimentos teóricos que a gente tem do experimento, né? Lembrando que a gente está falando de um problema técnico, eu estou resolvendo um problema técnico da engenharia química, eu sou um engenheiro químico, quer dizer, eu conheço um pouco do problema, eu tenho noção de como aquela curva se comporta, ou como aqueles pontos se comportam, eu posso ter a noção, né? Eu ploto isso aí, né? Então, dada a minha tabela de pontos, eu vou primeiro colocar esses pontos no gráfico, né? E vai me permitir visualizar a curva que melhor se ajusta. Então, essas curvas G1, G2, G3, Gn, eu vou tentar inferir do gráfico que eu vou gerar. Imagina o seguinte, então. Eu tenho esse conjunto de pontos aqui, essa família de pontos. A primeira coisa que eu fizer é plotar isso aqui. Então, eu jogo isso no gráfico, isso vai ter essa cara. Bom, olhando esse gráfico aqui, esse diagrama de dispersão, a gente nota que isso aqui tem uma cara de uma parábola, né? Uma parábola com perturbações, né? Veja aqui, olha, aqui vem bem uma parábola, né? Depois vai. Aparentemente tem alguns valores aqui que são ruídos, né? Esses ruídos podem ser alguma coisa. Eu estou fazendo uma medição em cima de uma máquina. Pode ser que a máquina teve uma falha, né? Ou então pode ser que o meu elemento, a minha ferramenta de medir, teve uma falha, ou seja, esses pontos não estão, a máquina em si não teve uma falha, mas os pontos estão dentro de um intervalo de tolerância que o meu termômetro lá, ou a minha máquina, minha forma de medir, né, a ferramenta de medição, ela tem uma imprecisão, essa imprecisão veio parar aqui nos pontos, né? Então, isso aqui tem cara de uma parábola, né? Ou seja, esses pontos aqui, x ao quadrado, né, passando aqui pela origem, parece bem com o que eu tenho aqui. Bom, se eu tenho isso, eu vou escolher G1 como seno, G1 de x como seno x ao quadrado, né, a partir daquele diagrama. Então, procuramos a função que se encaixe ao máximo, né, se aproxime ao máximo de f de x, e que tem essa forma aqui, ó, φ de x vai ser igual a α1 vezes G1 de x. Né? Como eu só tenho uma função, né, eu vou chamar só de alfa, né? A função g, só tem uma função g, eu vou chamar só de alfa, vamos chamar de α1, só chamar de alfa, que é uma parábola passando pela origem. Bom, então a primeira etapa está resolvida. Agora vem a segunda etapa, o segundo problema. Qual é o valor de alfa que gera o melhor ajuste daquela parábola? Né? Essa é a segunda questão. Bom, uma vez resolvida ou escolhida as funções G1, G2, G3, Gn, né? No nosso caso anterior, a G1, eu tenho que estabelecer um conceito de proximidade entre as funções φ e f de x para obter essas constantes, α1, α2, α3, no caso anterior, o meu alfa. Né? Como é que eu vou fazer, ou como é que eu vou escolher o meu alfa de tal maneira que a minha função φ seja o mais próximo possível da função f? Uma possibilidade é impor que o desvio de f e φ, né, ou seja, esse dk aqui, para cada um dos pontos que foram medidos, né, f de xk menos φ de xk seja mínimo para todos os meus pontos. Existem várias formas de impor isso aí, né, várias formas. Aqui nós vamos usar o método dos quadrados mínimos. Em que consiste o método dos quadrados mínimos? Consiste no seguinte: eu quero escolher os valores de alfa de modo que a soma dos quadrados dos desvios seja mínima. Então, olha só, eu tenho a função φ aqui, né? E aí eu vou ter aquela combinação linear, né, das funções g. Então, eu tenho G1, G2, G3 multiplicados por α1, α2, α3, etc. Eu quero então que, para cada ponto que foi dado, f de xk menos a minha curva φ aqui, naquele ponto xk, né, então é o ponto aqui menos o ponto aqui elevado ao quadrado, para cada um dos pontos, né, o somatório disso aqui seja mínimo. Ok? Esse é o método dos quadrados mínimos. Então, me permitam voltar naquele nosso diagrama de dispersão. Veja, eu tenho aqui, ó, a minha parábola. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que eu poderia gerar uma parábola aqui em cima? Ou poderia gerar uma parábola aqui embaixo? Né? Com a mesma concavidade, com o mesmo grau de fechamento, mas aqui embaixo? Eu quero gerar uma parábola que esteja o máximo próximo desses pontos.
de tal maneira que a diferença daquele ponto na minha curva φ menos na curva f, outro ponto, a curva φ menos a f, φ menos f, φ menos f, tudo isso somado e ao quadrado, que é exatamente o que o método dos quadrados mínimo dá, esse valor seja mínimo, o menor desvio possível, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer, como é que eu aplico o método dos quadrados mínimos e minimizo, é um problema de minimização, minimizo essa diferença da curva φ para a curva f. É muito simples, eu posso pegar esse método, esse somatório aqui, e aplicar uma técnica de minimização, que consistiria no seguinte, derivar essa função, eu faço a derivada disso aqui e igualo isso a zero. A derivada disso aqui igualar a zero é exatamente o que nós vamos fazer. Ou seja, eu vou pegar isso aqui, derivei, o resultado da derivada é isso aqui, essa que está aqui nessa destacada, iguala isso aqui a zero. Pronto. Esse valor aqui, essa função, vai ser capaz de me dar os valores de alfa que fazem com que a curva φ seja o mais próximo possível da curva f. Okay? O somatório geral do erro, da distância de cada um daqueles pontos, vai ser o menor possível. Bom, como é que a gente faz isso aqui então na prática? Na prática nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa derivada aqui, essa função aqui, vou gerar um sistema de equações lineares. Por quê? Porque isso aqui vai ser aplicado a cada um das minhas funções g, g1, g2, g3, gn. Então, meu somatório aqui vai rodar, para cada um dos pontos, eu tenho 10 pontos, meu somatório aqui vai ter 10 termos, gf de xk menos α1 vezes g1 de xk, menos α2 de g2 de xk, menos vezes g1 de xk. A mesma coisa aqui, vezes o g2 de xk, tudo isso igualando a zero. Bom, eu posso reescrever aquele sistema e eu vou separar então do lado esquerdo os somatórios e isolar o α1, α2, α3, αn. E do lado direito vai ter f de xk vezes g1 de xk. A mesma coisa aqui. Eu vou isolar o α1, α2, α3, αn do lado esquerdo. Do lado direito eu vou ter a igualdade como sendo f de xk vezes g2. Então aqui, g1, g2, g3, g4, gn. E aqui eu estou isolando α1, α2, α3, perdão, α1, α2, α3, o α1 é nessa primeira coluna. Então, o que eu tenho aqui? Se você se lembrar, se você olhar com cuidado, você vai ver que você tem aqui um sistema de equações lineares, onde as minhas incógnitas são α1, α2, α3, αn. Por quê? Porque os valores de x são dados. Os valores de g dessas funções são estimadas por mim. F de x também é dado. Então, eu tenho que só jogar aqui os x, x1, x2, x3, x4, fazer a multiplicação nas funções g1, g2, g3, g4, fazer essas multiplicações. F de x também é dado da tabela, na minha tabela tem o xk, f de xk. E, enfim, as curvas g, como eu disse, são curvas que são por mim estimadas. Então, eu tenho um sistema de equações lineares com n equações e n incógnitas, onde as minhas incógnitas são os alfa, α1, α2, αn. Bom, feito isso, basta então montar o meu sistema de equações lineares, resolvê-lo da maneira que eu achar, usando o método que eu achar mais conveniente, Gauss-Seidel, Gauss-Jacobi, Newton, decomposição LU, o que for, e achar os alfa e depois montar a minha curva. Bom, então o funcionamento do método dos quadrados mínimos pode ser dividido em 4 passos. O primeiro deles é, depois de escolhida a função ajuste de φ, eu vou identificar nela as funções auxiliares g, de tal modo que φ de x seja desse tipo aqui. Eu vou tentar descobrir se eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, n funções de g, e a combinação linear dela. Esse é o primeiro passo. Eu ploto lá meu diagrama de dispersão e penso, eu vou usar o quê? 1, 2, 3, quantas curvas eu vou usar? O segundo passo é montar o meu sistema de equações lineares.
o número de equações do sistema é igual ao número de funções auxiliares g. Então, se eu usar só uma função, é simples. Se eu usar duas funções, eu vou ter o sistema 2 por 2. Se eu usar 3, o sistema 3 por 3, e assim por diante. Então, no caso de uma reta, né, α1 mais α2 de x, imaginando que eu tenho aqui g1 como sendo 1, olha só, g1 é uma constante. E g2 como sendo x, eu vou ter um sistema com duas equações. A1, A12, A21, A22, vezes α1, α2, que é igual a B1, B2. No caso de uma parábola, eu vou ter aqui, ó, α1 vezes 1, né, G1 como sendo 1, α2 vezes G2, no caso aqui vai ser x, e α3 vezes G3, no caso aqui x ao quadrado. Então, vejam só, naquele caso anterior, eu poderia ter feito isso, naquele diagrama de suspensão que eu fiz lá atrás, eu poderia ter feito isso. Ao invés de usar só um G1, como sendo x ao quadrado, eu poderia usar isso aqui, né? É claro que, muito provavelmente, o α1 ia se aproximar de zero, né? Porque aqui eu não tenho deslocamento. Eu estou me referindo nesse caso aqui, tá? Minha curva de dispersão aqui, ó, né? Porque a minha parábola está passando pela origem, né? Então, no caso ali, o meu G1, meu α1 tenderia a zero, né? Mas eu poderia usar, eu poderia usar aqui G1 igual a x e G2 igual a x ao quadrado, por exemplo, tá bom? Mas enfim, dado o diagrama de dispersão, eu defino quantas funções eu vou usar, né? G1, G2, G3, G4, G5, e aí vou fazer a combinação linear dessas funções, tá bom? No caso, então, se eu tiver três funções, eu vou ter um sistema 3 por 3, né? Vou calcular as minhas três incógnitas aqui, α1, α2 e α3, e resolver. E resolvido isso aqui, eu volto e acho a minha função φ. Ainda no passo 2, no caso de uma exponencial simples, por exemplo, eu tenho aqui uma α1 vezes e de x, né? Meu G1 é e de x, então eu tenho um sistema simples, né? Como está aqui. Bom, aí depois eu vou para o terceiro passo. Qual que é o meu terceiro passo? Calcular os coeficientes a e j e bi do passo 2. Né? Esses coeficientes eles são definidos por esses somatórios aqui. O a e j vai ser o somatório de gi de xk vezes gj de xk. Esse vai ser o meu a e j ou ji. Eu vou gerar uma matriz, essa matriz vai ser simétrica, tá bom? Essa matriz aqui é simétrica, de tal maneira que o A21 é igual ao A12, o A31 é igual ao A13. Vocês vão ver a formulinha. Na verdade, aqui, né? Veja, eu tenho A12 é G1 vezes G2. G1 vezes G2 é igual a G2 vezes G1, tá certo? Então, eu tenho a matriz simétrica aqui. E ele é um somatório de K variando de 1 até M, ou seja, quantos pontos eu tenho. Se eu tenho 10 pontos, K vai variar de 1 a 10. Se eu tenho 20 pontos, K vai variar de 1 até 20 e assim por diante. Esse é o meu A e J. E o meu BI? O BI, meu vetor de termos independentes, é também um somatório de f de xk vezes gi de xk. Onde gi é a minha função, né? G1, G2, G3, G4. Mesma coisa, um somatório variando de K igual a 1 até M, M é a quantidade de pontos. E aí depois eu vou para o passo 4, que vai ser reescrever o meu sistema de equações, né, do passo 2, agora com A e J, BI, e vou resolver do jeito que eu achar mais conveniente. Ou através de um método direto, ou através de um método iterativo. A gente vai ter que determinar aquele que é mais conveniente. Então vamos fazer um exemplo prático. Encontre a reta de quadrados mínimos que melhor se ajusta aos pontos. Esses pontos que estão aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Onde eu tenho x igual a 2, f de x igual a 1. X igual a 5, f de x igual a 2. X igual a 7, f de x igual a 3. X igual a 8, f de x igual a 3. Eu vou considerar aqui, então, estou pedindo uma reta, eu vou considerar G1 igual a 1 e G2 igual a x. De tal maneira, então, que minha função φ vai ser igual a α1 vezes G1 mais α2 vezes G2. Né? Perfeito? Então, meu problema então passa a ser resolver ou encontrar o α1 e o α2. De tal maneira, eu vou ter um sistema de equações lineares desse jeito. Como é que eu calculo o A11? O A11 é simples. O A11 é o somatório de G1 vezes G1.
de xk, com xk variando de 1 até 4. Por que 4? Eu tenho 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Esse é o meu A11. E o A22? O A22 é o somatório de k variando de 1 até 4 de G2 vezes G2 de xk. Ok? E A12? A12 vai ser o somatório de G1 vezes G2 de xk. E o A21 vai ser exatamente igual. É o somatório de G2 vezes G1 de xk com k variando de 1 até 4. Então, eu resolvo esses 4 somatórios. Na verdade, eu vou resolver 3 somatórios. Esse e esse. Por que esse aqui não precisa resolver? Porque esse é exatamente igual de cá. Esses termos são iguais. Tá bom? A matriz é simétrica. Depois eu vou calcular o B, o B1 e o B2. O B1 é o somatório de f de xk vezes o G1 de xk, com k variando de 1 até 4. E, de maneira análoga, o B2 vai ser f de xk vezes o G2 de xk, com k variando de 1 até 4. Então, vamos aplicar. Esse aqui é o x1, x2, x3, x4. Esse aqui é o f de x1, f de x2, f de x3, f de x4. Resolvendo, então, os somatórios. Primeiro o A11. O A1 é o quê? É o G1. G1 vezes G1, o que dá G1 ao quadrado. G1 vale 1. G1 de 2 é igual a 1. G1 de 5 é igual a 1. G1 de 7 é igual a 1. G1 de 8 é igual a 1. Então, é 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 4. Depois eu vou calcular o A21. O A21 é G2 de x. Então, eu vou pegar o x aqui, 2, e vou jogar aqui. G2 de 2 é igual ao próprio 2. Vezes o G1 de 2. O G1 de 2 é igual a 1, porque o G1 é sempre igual a 1. É uma constante. Então, 2 vezes 1. Depois, eu vou pegar aqui 5 e vou jogar no G2. G2 de 5 é igual ao próprio 5. Veja, G2 de x é igual ao próprio x. Então, é 5 vezes o G1 de 5. O G1 de 5 é igual a 1. Mais G2 de 7. Eu jogo 7 aqui. G2 de 7 é igual ao próprio 7. Vezes o G1 de 7. O G1 de 7 é igual a 1. Ok? Depois, o G2 de 8, que é igual ao próprio 8, vezes o G1 de 8, que é igual a 1. Fazendo essas continhas, eu chego aqui em 22. E vou achar o B1. O B1 é f de xk vezes o G1. G1, no nosso caso aqui, para qualquer valor, vai ser igual a 1. Então, tem 1 e 1. E o f de xk? F de xk é esse que está aqui. Então, com o xk igual a 2, o f de xk é igual a 1. É esse número que está aqui. Para xk igual a 5, o f de xk é igual a 2. Para f de xk igual a 7, o f de xk é igual a 3. Esse número que está aqui. E para f de xk igual a 8, o f de xk é igual a 3. A função é igual a 3. Então, é só pegar aqui, 1, 2, 3, 3, vezes tudo isso, vezes 1, é igual a 9. Essa é a primeira linha da minha função. Aqui é a segunda linha, eu vou fazer de maneira análoga, não vou repetir aqui, eu acho que vocês entenderam. Faço isso, então eu acho aqui o A é 1, 2, que é exatamente igual, 22, veja, é exatamente igual a A21. Depois eu calculo o A22. O que é o A22? É o G2 vezes G2. G2 ao quadrado. G2 de 2 é igual a 2, 2 ao quadrado. G2 de 5 é igual ao próprio 5, 5 ao quadrado. E assim por diante. Depois eu vou calcular o B1. O B1 é o f de xk. O f de xk são esses números aqui. 1, 2, 3, 5, vezes o G2, que é igual ao próprio x. Então, é 1 vezes 2, 5 vezes 2, 3 vezes 7, perdão. É 1 vezes 2, 2 vezes 5, 3 vezes 7 e 3 vezes 8. Tá bom? Então, achei meu sisteminha. Meu sisteminha é esse aqui. 4, 22, 9, 22, 142, 57. Posso fazer ele aqui na forma matricial e resolvo do jeito que você achar melhor, usando a eliminação de Gauss. Achei alfa 1 e alfa 2. Alfa 1 e alfa 2. Essa é a minha resposta? Não, essa não é a minha resposta. A minha resposta é a função φ. Então, a minha função φ com G1 igual a 1, G2 igual a x, vai ser isso que está aqui.
Como eu calculei o α1 e o α2, a minha função φ é 2 sobre 7 mais 5 sobre 14 vezes x. Essa é a minha função, ok? Essa é a minha resposta para o problema. Então, eu plotei os pontos aqui, estão em vermelho, né? Os pontos em vermelho que nós tínhamos aqui estão plotados. E aqui está a reta que nós achamos. Veja, ela passou em cima desse ponto, passou em cima desse ponto, muito próximo a esse ponto aqui. Agora ela já não tocou nem nesse nem nesse. Mas essa é a reta que maior se aproxima desse conjunto como um todo de pontos. Lembrando que nós estamos considerando que essa curva aqui, ela tem esses pontos eles têm uma certa imprecisão. Alguém pode falar, mas e aí? Será que eu tenho um bom resultado, né? Aí eu tenho que fazer experimentação, eu tenho que verificar. O ideal seria que a gente tirasse novos pontos e verificasse se esses novos pontos estão próximos dessa reta que eu obtive aqui. Senão eu posso melhorar essa minha curva. Outra coisa que pode acontecer é que nós usamos uma reta. Será que eu não posso usar uma outra coisa? Eu posso usar uma exponencial? Então, normalmente a gente tem que fazer, às vezes tem que fazer isso também. Gerar novas curvas. Uma curva só não é a resposta. Eu gero uma, eu gero duas. Alguém pode falar, isso aqui se parece com exponencial, se parece com outra curva. E gerar essas novas curvas e tentar comparar, né? Isso é uma coisa empírica realmente. De fato, não se tem uma resposta única, direta, é preciso experimentar. Agora, se eu estou falando de um problema conhecido, imagina que eu estou fazendo aqui um balanço de massa, estou fazendo uma coisa qualquer, a própria literatura já sugere qual vai ser a função que eu posso aproximar essa curva, né? Então, eu enquanto engenheiro, conhecedor do meu problema técnico, eu consigo obter outras fontes de dados para poder escolher bem essas curvas que eu vou obter, tá? Então, o cálculo numérico ele não existe sozinho, ele não tem razão de ser sozinho, ele tem razão de ser inserido no contexto de balanço de massa, no contexto de cálculo de treliça, no contexto de cálculo de muro, de arrimo, no contexto de supervisório, enfim, no contexto de engenharia como um todo, tá? Nossa disciplina aqui, cálculo numérico, métodos numéricos, ela não é uma atividade fim, ela é uma atividade meio, a gente usa ela para resolver os nossos problemas da engenharia, tá? Então não há como eu dispensar aqui o uso de um bom livro, né? O uso da nossa experiência em cima daquele problema que a gente está tentando resolver, tá bom? Então, um outro exemplo, né? Uma nova tabela, ajuste os dados abaixo pelos métodos quadrados mínimos, utilizando agora uma parábola do tipo α1 mais α2 de x mais α3 de x ao quadrado, com o G1 sendo 1, G2 sendo x e G3 sendo x ao quadrado. Os pontos estão aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, né? E isso, né, vai nos levar a um sistema 3x3. Como resolver? Daquele modelo, daquele método que a gente tinha falado. O meu A11 vai ser G1 vezes G1, depois o A12 é G1 vezes G2, meu A13 é G1 vezes G3. O A21 vai ser igual ao A12, né? Esses números vão ser iguais. O A22 vai ser G2 vezes G2 e o A23 vai ser G2 vezes G3, né? E aqui então o A31 é igual ao A13, o A32 vai ser igual ao A23, só calculo agora o A33 e depois calculo o B1, B2 e B3. Eu vou isolar o α1 aqui, α2 aqui, α3 aqui. Meu somatório vai variar, o K vai variar de 1 até 8, que são 8 pontos. Só calcular esses somatórios, né? Então, realizando o cálculo de cada um daqueles somatórios, a primeira linha, segunda linha, terceira linha, né? Eu não vou me ater a essas continhas aqui, né? Só vou falar da primeira, né? O G1 vale 1, então é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. O G2 é o próprio x, né? Então vai ser o xk, né? O x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 mais o x5 vezes o G1 que é 1, né? O G3 é x ao quadrado, então eu pego o x, elevo ele ao quadrado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ao quadrado, tudo isso vezes G1, G1 vale 1, né? Depois eu pego o f de xk vezes o G1, G1 é igual a 1, eu só pego o f de xk, o f de xk é esse número aqui, 0,5, 0,6, 0,9, 0,8, 1,2, 1,5, 1,7, 2,0, tá bom?
Fazendo isso aqui, eu calculo a primeira linha, né? 8, 36, 204. Então, é 8 vezes alfa 1, 36 vezes alfa 2, 204 vezes alfa 3, que é igual a 9,2. Depois eu calculo a segunda linha, terceira linha, e aí eu tenho o meu sistema de equações lineares que está aqui. Resolvo por eliminação de Gauss, decomposição LU, e acho o que eu quiser, e acho o alfa 1, alfa 2, alfa 3. Essa é a minha resposta? Não, ainda não. A minha resposta é o φ. Né? Então, no φ, a minha função φ, ela é dependente de alfa 1, alfa 2, alfa 3. Eu lanço aqueles valores que eu calculei e encontro, então, a minha função φ como sendo 0,758, né, vezes 1, menos 0,0871 vezes x, mais 0,0316 vezes x ao quadrado. Ok? Então, essa é a curva que melhor se ajusta a esses pontos, considerando a combinação linear de 1, x e x ao quadrado, que são meu G1, G2 e meu G3. Aqui estão os pontos plotados em vermelho e a curva que nós geramos é essa curva verde. Veja que ela está um pouquinho maior que aqui, está menor do que aqui, maior, menor, menor novamente, parece que bateu. Então é isso. Não há uma fórmula, uma receita para você determinar as curvas G1, G2, G3, né, G4, quantas e quais. É necessário experimentar, é necessário usar os nossos conhecimentos sobre o problema que nós estamos, acerca do problema que nós estamos resolvendo, né, para poder fazer essa escolha. E não raro você vai fazer essa escolha, G1, G2, G3, vai testar, vai fazer uma outra escolha, vai testar, vai comparar, e comparando você vai tentar escolher aquela curva que melhor se ajusta. Ou seja, dificilmente você vai ficar satisfeito com uma curva φ somente. Você vai ter φ 1, 2, 3, 4, vai testar todas essas curvas, tudo isso sendo feito com análise de um computador, evidentemente, e aí vai poder, enfim, escolher aquela que melhor se ajusta para poder resolver o seu problema técnico. Bom, agora vamos trabalhar com mais um último exemplo. Na verdade, eu vou recuperar aquele exemplo anterior, né, onde eu mostrava o diagrama de dispersão. Então, encontre a parábola através dos quadrados mínimos que melhor se ajusta aos pontos da tabela. Nesse caso, a gente pode ter uma parábola alfa 1, alfa 2, alfa 3, vezes G1, G2, G3. Né? Porém, pelo diagrama de dispersão que nós geramos, está aqui, a gente viu que essa parábola passa pela origem. Então, de repente, eu posso ficar só com alfa 1 vezes o x ao quadrado, vezes o G1, x ao quadrado. Né? E eu vou achar a parábola com essa forma aqui. Bom, se eu considerar só o alfa vezes x, né, eu vou resolver dessa maneira. Né? Eu vou ter só uma linha. Né? Acho meu A1, acho meu B. Né? Com A1 com B, eu acho o alfa 1. O alfa 1 vale 2,0642. E aí, minha curva φ passa a ser igual a 2,0642 vezes x ao quadrado. Ok? Então, só para mostrar, a curva em vermelho é a curva que nós achamos. Né? E os pontos em azul são aqueles pontos do diagrama de dispersão. Veja que ele passa razoavelmente perto. Tá bom ou não? Essa é aquela pergunta, né? Essa curva me atende? Eu não poderia testar outras? Insisto naquela questão. Vale a pena testar outras e continuar fazendo medições para ver qual curva que melhor se ajusta. Dificilmente você vai resolver seu problema achando somente uma função φ. Aqui, no contexto de cálculo numérico, nós sempre vamos encontrar uma única função. Mas você, lá no seu cotidiano de engenharia, muito provavelmente vai ter que gerar mais funções φ e ver aquela que melhor se ajusta, aquela que gera menor erro. Tá bom? Então, alguns comentários para finalizar esse início, né, esse método dos quadrados, né, o ajuste de curvas, no caso linear. Eu chamo a atenção que para a parábola que passa na origem, né, que melhor se ajusta, através do método dos quadrados mínimos, é dada por essa função aqui. Uma parábola dessa forma, ela permite um melhor ajuste dos pontos. Né? Mas o sistema vai ser um sistema 3x3, com várias somas de produtos, o que aumenta o tempo de processamento. Vamos combinar que não é nada de escandaloso, principalmente se eu estiver usando um computador. Mas quanto mais funções eu considerar, maior vai ser o meu tempo de processamento. Né? Mas insisto que 3x3 no computador isso é trivial de se fazer. Né? Bom, um exercício aqui. Ajuste os dados abaixo pelo método dos quadrados mínimos utilizando a parábola do tipo alfa 1
mais alfa 2 vezes x, mais alfa 3 vezes x ao quadrado, onde, evidentemente, eu tenho g1 igual a 1, g2 igual a x e g3 igual a x ao quadrado. Os pontos dados são esses 5 pontos que estão aqui, né? Eu até os plotei aqui, né? E eu peço a vocês que resolvam. Para aqueles que já resolveram, a resposta está dada aqui, né? A minha curva φ vai ficar com essa forma que foi passada aqui. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar do ajuste de curva, dessa vez no caso não linear. Um forte abraço, bons estudos e até lá!